Regressar do trabalho tarde à noite, quando restam apenas as sobras miseráveis do jantar. A sogra declarou que não tem obrigação de servir a nora. Sorri. Está bem, então cancele a transferência de 1.000 euros. Eu também já não tenho essa obrigação. Eram 21h quando as rodas do meu carro fizeram a sua última rotação e pararam no estacionamento subterrâneo de um condomínio de luxo. Desliguei o motor e o habitáculo mergulhou instantaneamente num silêncio apenas quebrado pela minha própria respiração cansada. Recostei-me no banco, fechando os olhos com força, tentando afastar da mente os números e gráficos analíticos que ainda dançavam à minha frente. O cargo de diretora comercial trazia-me um rendimento com que muitos só podiam sonhar, mas também me espremia até a última gota. Um dia de trabalho de 14 horas, reuniões tensas, viagens de negócios inesperadas. Tudo isto se tornara parte integrante da minha vida. Neste momento, a única coisa que eu desejava era um canto sossegado, um jantar quente e um sono sem sonhos. Mas eu sabia que, quando a porta do apartamento no 15º andar se abrisse, o silêncio seria provavelmente o maior luxo que eu jamais teria. Peguei na pesada mala do portátil e arrastei-me até ao elevador. A luz fria das lâmpadas LED refletia-se no espelho sobre o meu rosto exausto. Um rosto que, por vezes, eu própria não reconhecia. Ao chegar à porta, antes mesmo de conseguir inserir a chave, ouvi lá de dentro os sons altos de um videojogo e vozes animadas. Reprimindo um suspiro, abri a porta e entrei. Diante dos meus olhos, uma cena dolorosamente familiar. No meio da luxuosa sala de estar, o meu marido, Vasco, estava colado ao ecrã de 80 polegadas da televisão. Os seus dedos voavam freneticamente pelo comando, e ele não parava de gritar de excitação. Estava de fato de treino, com um ar descansado e cheio de energia, como se tivesse passado o dia inteiro a relaxar. Num sofá ao lado, estava sentada Dona Amélia, a minha sogra, a ver uma qualquer telenovela interminável no seu iPad, estalando a língua e comentando o que se passava. Aos seus pés, no chão, estava Leonor, a irmã do meu marido, a fazer uma transmissão em direto nas redes sociais para vender roupa. Com uma voz estridente, ela elogiava as peças, cujo dinheiro, claro, não fora ela a ganhar. Nenhum, absolutamente nenhum dos três me prestou atenção, estavam demasiado absorvidos nos seus próprios mundos, um mundo de prazer e despreocupação, um mundo construído sobre o meu suor e as minhas lágrimas. Descalcei-me em silêncio. Pousei a mala a um canto. A fome aguda no estômago levou-me diretamente à cozinha. Eu já estava habituada. Habituada a não ser recebida. Habituada a ter de procurar o meu próprio jantar depois de um longo dia. Mas o que vi na cozinha hoje ultrapassou todos os limites da minha paciência. Na bancada de mármore, onde deveria estar um jantar servido, havia um pequeno tabuleiro solitário. Nele, uma tigela com restos de uma caldeirada de peixe, fria e ressequida. Ao lado, um prato. E nele não havia carne nem peixe, mas a espinha de um robalo, roída até ao osso, patética e miserável. E por fim, uma taça de sopa. Uma água transparente onde flutuavam alguns pedaços de batata cozida demais e uns fiapos de cenoura. Fiquei paralisada, os ouvidos a zumbir. Isto já não era apenas negligência, era humilhação. Eles não tinham apenas comido antes de mim, tinham me deixado deliberadamente estes restos, que não se distinguiam do lixo, como que a sublinhar o meu lugar nesta casa. Eu ali estava, com um nó de mágoa a subir-me pela garganta. O que é que eu tinha sacrificado por esta família? Do que é que eu tinha abdicado para receber em troca apenas espinhas de peixe e um desprezo indisfarçável? Respirei fundo, tentando que a minha voz não tremesse. Peguei no tabuleiro, levei-o para a sala de estar e pousei-o silenciosamente na mesa de centro, mesmo em frente da minha sogra. A música do jogo do Vasco, o som da telenovela da Dona Amélia, a fala animada da Leonor, tudo se calou. 3 pares de olhos fixaram-se em mim ao mesmo tempo. E depois no tabuleiro miserável sobre a mesa. Dona Amélia, isto é o meu jantar? Perguntei com uma voz surpreendentemente calma. Dona Amélia percorreu o tabuleiro com o olhar, depois olhou novamente para mim, torcendo os lábios numa careta de descontentamento. Não havia nela um pingo de remorso. Sim, é a tua porção. Chegas tarde do trabalho, comes o que sobra. O que é que querias mais?
Ou pensas que a família toda tem de ficar com fome à tua espera, até que te dignes a aparecer para nos abençoares com a tua presença? Eu não peço a ninguém que espere por mim. Mas podiam ao menos ter me deixado uma porção decente. Eu trabalho o dia inteiro. Será que não mereço um jantar normal? As minhas palavras foram a faísca. Dona Amélia pousou o iPad na mesa com um estrondo, levantou-se de um salto e, apontando-me um dedo, gritou estridentemente: O que é que tu disseste? Trabalhas. E agora? És rainha, é? Se ganhas dinheiro, tens a obrigação de sustentar esta família. Entraste nesta casa como nora. Por isso, sabe o teu lugar. Chegaste tarde, cuida de ti. Não fiques à espera que a sogra te sirva banquetes. Vou te dizer uma coisa: eu não tenho obrigação de servir a nora. Eu não tenho obrigação de servir a nora. Estas 8 palavras caíram sobre mim como um martelo. Toda a paciência, todos os sacrifícios, todas as ilusões de uma família unida que eu tinha construído diligentemente nos últimos 3 anos, despedaçaram-se. Eu pensava que se me esforçasse, se desse o suficiente, receberia respeito em troca. Mas enganei-me. Para quem está habituado apenas a receber, a tua dádiva é algo natural. Olhei para ela, para o homem sentado imóvel no sofá, a quem eu chamava marido, para a irmã dele, com os lábios torcidos num sorriso sarcástico. Um sentimento de amargura e raiva ferveu dentro de mim, mas estranhamente não chorei. As minhas lágrimas, ao que parece, já tinham secado há muito. Em vez disso, um sorriso frio formou-se lentamente nos meus lábios. O meu sorriso fê-los a todos congelar. Dona Amélia, já pronta para disparar uma nova dose de insultos, também hesitou. Nos seus olhos brilhou a surpresa e uma certa apreensão. No silêncio opressivo que se seguiu, tirei calmamente o telemóvel da mala. O meu dedo deslizou pelo ecrã, abrindo a aplicação do banco. Não desviei os olhos do rosto em mudança da minha sogra. Encontrei a secção de pagamentos recorrentes. Encontrei a ordem de transferência automática de 1.000 euros para a conta de Amélia da Silva Pereira, que era executada no primeiro dia de cada mês. Carreguei no botão cancelar. No ecrã apareceu uma mensagem de confirmação. Tenha certeza que deseja cancelar esta transferência? Sem a menor hesitação. Carreguei em confirmar. Do telemóvel ouviu-se um som suave. Transação cancelada com sucesso. Levantei a cabeça. O sorriso nos meus lábios tornou-se ainda mais nítido. Olhei diretamente nos olhos de Dona Amélia, e a minha voz era tão fria como o meu sorriso, clara e decidida. Tem razão, minha sogra. Não tem obrigação de me servir. Fiz uma pausa, observando o seu rosto começar a empalidecer. Por isso, a partir deste momento, também eu, com a sua licença, deixo de cumprir as minhas obrigações como sua caixa multibanco. Os 1.000 euros por mês ficam oficialmente cancelados. A partir de hoje, estamos quites. A história da minha vida, a história da revolta de uma mulher que sacrificou demasiado, estava apenas a começar. Será que esta decisão corajosa de Beatriz abriria um novo e brilhante capítulo na sua vida, ou arrastá-la-ia para uma guerra ainda mais cruel com as pessoas mais próximas? Antes de continuarmos, quero notar que esta história pode conter elementos criados com o auxílio de tecnologia. Mas todos servem um único propósito: proporcionar-lhe um entretenimento cativante. E, mais importante, celebrar o valor da independência, do amor próprio e da força da mulher na sociedade moderna. A sala mergulhou num silêncio mortal. 3 anos, exatamente 3 anos se passaram desde o dia em que entrei nesta casa como esposa de Vasco, nora de Dona Amélia. Durante 3 anos, vivi numa peça que eu mesma escrevi. Uma peça sobre sacrifício e amor próprio espezinhado. Houve um tempo em que pensei que o amor podia cobrir tudo. Que o amor podia transformar uma mulher forte e independente numa pessoa dócil, disposta a passar para segundo plano para que o homem da sua vida pudesse brilhar. Mas enganei-me mortalmente. O meu sacrifício não me trouxe respeito. Apenas alimentou a sua ganância e egoísmo, que cresciam a cada dia. Estava sentada na minha cama confortável, com as costas direitas, ignorando as batidas e os gritos cada vez mais furiosos de Dona Amélia do outro lado da porta. Beatriz, abre já! O que é que pensas que estás a fazer, rapariga? Armaste uma revolta? As batidas transformaram-se num estrondo frenético, mas parecia que todos aqueles sons caóticos não me conseguiam alcançar. Na minha cabeça passavam lentamente imagens do passado.
do dia em que esta tragicomédia começou. Conheci o Vasco numa festa da empresa. Ele era funcionário de outro departamento, um homem de aparência agradável, contido na conversa e um pouco tímido. Foi precisamente essa timidez que me atraiu. No mundo dos negócios, cheio de pessoas calejadas e calculistas, a sinceridade do Vasco era como uma lufada de ar fresco. Apaixonamo-nos rapidamente. O nosso amor na altura era belo, não sobrecarregado por preocupações materiais. Eu apaixonei-me por ele pela sua suavidade, e ele, provavelmente por mim, pela minha energia e determinação. Naquela altura, eu era chefe do departamento de vendas, e ele um simples funcionário. A diferença de estatuto e rendimentos já se delineava, mas o amor cegou-me, e eu ignorei-a. No dia em que decidimos casar, cometi um ato que mais tarde reconheci como o maior erro da minha vida. Com o dinheiro que juntei durante muitos anos de trabalho árduo, comprei este apartamento de luxo. Um apartamento com mais de 100 metros quadrados, com vista panorâmica sobre toda Lisboa, um ativo no valor de centenas de milhares de euros. Eu estava neste apartamento, ainda a cheirar a tinta fresca, com o coração cheio de felicidade e planos para o futuro ninho da família. Mas, de repente, uma inquietação apoderou-se de mim. O Vasco. O que pensaria ele? O seu salário na altura mal passava dos 900 euros por mês. Como poderia ele entrar com confiança numa casa tão luxuosa como marido, como chefe de família? O orgulho masculino. Eu sabia o quão grande ele era. Tive medo que ele se sentisse desconfortável, complexado. E por amor, para proteger o seu ego frágil, eu menti. Querido, a minha empresa tem um programa de arrendamento bonificado para os quadros superiores. Consegui este apartamento. O preço é ridículo. Apenas algumas centenas de euros por mês. Vivemos aqui por agora e mais tarde, quando tivermos dinheiro, compramos o nosso. Disse isto com um sorriso radiante e o coração a bater descontroladamente por causa da mentira. O Vasco acreditou imediatamente. Abraçou-me. Os seus olhos brilhavam de alegria e orgulho. Que esposa inteligente que eu tenho! Ele não duvidou por um segundo. E a sua família, quando veio ver, também acreditou nesta história. Dona Amélia, na altura, pegou-me na mão, sorrindo abertamente, mas os seus olhos percorreram rapidamente o apartamento, avaliando cada peça de mobiliário caro. Bem, Beatrizinha, tiveste sorte. Casaste com o nosso Vasquinho e a carreira disparou. Vives num apartamento arrendado destes, tão chique. E a peça começou. Eu, a proprietária do apartamento, de repente transformei-me na sortuda que conseguiu arrendar uma casa barata, e eles, que não investiram um único tijolo, imediatamente se julgaram os donos. Depois do casamento, fui promovida a diretora comercial. O meu rendimento disparou para quase 6.000 euros por mês. Mas também escondi isso. Disse ao Vasco que o meu salário tinha subido um pouco, para uns 2.000 euros. Tive medo que os números reais o chocassem, que o fizessem sentir-se inferior. Queria que ele se sentisse confortável. Queria que ele continuasse a ser para sempre aquele homem bom e sincero por quem me apaixonei. Pensei que estava a agir corretamente, mas não esperava que a minha ocultação, o meu sacrifício, se tornasse o terreno fértil para o mal germinar. Dona Amélia e a Leonor mudaram-se para nossa casa logo após o casamento, com o pretexto de que juntos era mais divertido e que uma mãe envelhecida precisava do filho por perto para a cuidar. Eu não me opus, considerando-o uma manifestação do dever filial. Mas enganei-me. Elas não vieram para se divertir, mas para desfrutar. Quando souberam que eu tinha um bom rendimento, começaram a ver-me como uma mina de ouro. Dona Amélia exigiu que eu lhe desse 1.000 euros por mês para as despesas da casa. Uma quantia absurda para uma família de 4 adultos. Mas ela disse que era para a comida, as contas e até para pagar o seu trabalho doméstico. Eu, cerrando os dentes, concordei, embora soubesse perfeitamente que ela não fazia nada em casa. Todos os dias preparava apenas o jantar, e nem sempre, à pressa, só para cumprir. Passava a maior parte do tempo a ver telenovelas e a fazer compras online. A Leonor, a preciosa irmã do meu marido, depois de terminar a universidade, declarou que precisava de tempo para descansar e encontrar um emprego adequado. E esse descanso prolongou-se por 2 anos. Ela transformou a sala de estar numa passerelle e o cartão de crédito adicional que o Vasco lhe deu, na verdade.
com o meu dinheiro numa ferramenta para satisfazer a sua paixão insaciável por compras. Roupas, malas, cosméticos de marca encheram o seu quarto. Quando sugeri delicadamente ao Vasco o comportamento da irmã dele, ele apenas encolheu os ombros. Ela ainda é nova. Deixa-a procurar com calma. Tu és a cunhada dela. Apoia-a um pouco. Qual é o problema? Tu ganhas dinheiro. Sim. Eu ganhava dinheiro. E precisamente por ganhar dinheiro, era obrigada a satisfazer todas as suas exigências. O meu sacrifício foi gradualmente sendo visto como uma obrigação, a minha bondade como estupidez. Eles desfrutavam descaradamente dos frutos do meu trabalho, mas nunca me mostraram o devido respeito. Desprezavam-me, porque aos seus olhos eu era apenas uma nora com sorte, que se casou com o filho deles e vivia num apartamento arrendado barato. Eles não sabiam que cada tijolo, cada ar-condicionado, cada lâmpada nesta casa foi comprada com o meu dinheiro. Viviam como parasitas no corpo daquele que desprezavam. As batidas na porta pararam, substituídas pelos insultos de Dona Amélia e os soluços falsos da Leonor. Ouvi também a voz do Vasco. Ele tentava acalmar as duas mulheres, mas não disse uma palavra em minha defesa. Nunca. Ele sempre foi assim, fraco, mantendo-se no meio. Mas a balança pendia sempre para o lado da sua mãe e da sua irmã. As ilusões de amor, de um ninho familiar feliz, desmoronaram-se completamente dentro de mim. Eu já não era a Beatriz de há 3 anos, a rapariga ingênua que acreditava que o amor podia vencer tudo. Hoje, encurralada, percebia a amarga verdade. O sacrifício não baseado no respeito mútuo é apenas autodestruição. E eu estive a destruir-me por demasiado tempo. Chegou a hora de recuperar o que me pertence. Não apenas o dinheiro, mas também o amor próprio, o valor da minha própria identidade. Esta peça tem de acabar, e serei eu a escrever o seu final. Naquela noite dormi profundamente, pela primeira vez em 3 anos, sem pesadelos sobre críticas e olhares de desprezo. Já não sentia nos ombros o fardo do sacrifício. Em vez disso, uma sensação de leveza, uma estranha libertação. Quando o despertador tocou às 6h da manhã, não me levantei sonolenta como de costume para correr para a cozinha e preparar o pequeno almoço para uma família ingrata. Em vez disso, entrei calmamente na casa de banho, mergulhei num banho quente de espuma, olhei-me ao espelho. Já não era a Beatriz desgrenhada, a vestir apressadamente um fato de trabalho amarrotado. Hoje, eu tinha de ser diferente. Passei quase 1 hora a cuidar de mim. Escolhi do guarda-roupa o meu vestido de designer mais elegante. Um vestido que comprei há muito tempo, mas que nunca me atrevi a usar, com medo que a minha sogra o chamasse de esbanjamento. Apliquei a maquilhagem com cuidado, uma base perfeita, um eyeliner expressivo e um batom de um tom vermelho autoritário. Quando me olhei pela última vez ao espelho, vi uma mulher completamente diferente, confiante, forte, que conhecia o seu valor. Eu já não era uma sombra pálida na minha própria casa. Eu era a sua dona. E estava na hora de todos perceberem isso. Exatamente às 7h30, saí do quarto com a minha mala. A sala de estar estava invulgarmente silenciosa. Provavelmente depois dos gritos noturnos, estavam todos cansados. As portas dos quartos da sogra e da cunhada estavam bem fechadas. A porta do quarto do Vasco também. Excelente. Sem dizer uma palavra, calcei silenciosamente os meus sapatos de salto alto. O som dos saltos no chão de mármore ecoava de forma decidida e autoritária. Toque, toque. Abri a porta, saí e fechei-a atrás de mim. O estrondo alto soou como uma declaração de guerra, como o início de um dia muito agitado. Fui a uma pastelaria chique que servia pequenos almoços europeus, que eu tanto adorava. Pedi ovos Benedict, sumo de laranja natural e uma chávena de café quente. Sentei-me à janela, desfrutando lentamente da refeição e observando a multidão apressada lá fora. Senti uma paz absoluta. Era esta a vida que eu merecia. Uma vida que eu mesma criei e da qual desfruto plenamente, sem a partilhar com quem não a merece. Tive até tempo para ler algumas páginas de um livro, um hábito que há muito fora forçada a abandonar. Entretanto, no apartamento do 15º andar, começava uma verdadeira tempestade. Eu podia imaginar a cena nos mínimos detalhes. Por volta das 8h30, Dona Amélia e a Leonor saíram sonolentas dos seus quartos, ainda a bocejar.
Ambas foram diretas à cozinha, esperando encontrar na mesa um pequeno almoço quente e pronto, como sempre. Mas foram recebidas apenas por uma cozinha fria e vazia. Nem o cheiro de torradas aromáticas, nem um prato de papas de aveia quentes, nem sequer uma chaleira a ferver. Apenas silêncio, e panelas limpas, e móveis na prateleira. Dona Amélia, claro, ficou furiosa. Aquela Beatriz! Atreveu-se a sair sem preparar nada. Ela quer que morramos aqui à fome? Teria gritado ela. Certamente. A Leonor teria começado a choramingar. Mãe, estou com tanta fome. Sem pequeno almoço. Como é que vou fazer a minha transmissão? Depois, o Vasco também teria acordado. Teria olhado confuso para a cozinha vazia, depois para os rostos da mãe e da irmã a arder de raiva. Onde está a Beatriz? Teria feito ele uma pergunta estúpida. E Dona Amélia teria respondido. Ela revoltou-se. Fugiu. Liga-lhe já. Traz-na de volta. Mas eles não conseguiriam contactar-me, porque na noite anterior eu tinha bloqueado os 3 números deles. A fome e a raiva teriam tirado a paciência a Dona Amélia. Que se lixe ela! Achas que não sobrevivemos sem ela? Eu vou ao mercado, compro comida e cozinho eu mesma. Tu, Vasco, dá-me dinheiro. Ela teria estendido a mão ao Vasco. Um gesto habitual. Mas o Vasco, de onde tiraria ele muito dinheiro? Não tenho, mãe. Usa o teu cartão. E aqui começaria o mais interessante. Dona Amélia teria ido orgulhosamente ao seu quarto buscar o cartão bancário que eu lhe dei para facilitar as despesas. Teria a certeza de que, como de costume, teria lá algumas dezenas de milhares. Mas ela não iria logo ao mercado. O seu hábito era verificar primeiro o saldo. Teria aberto o telemóvel, entrado na aplicação do banco e ficaria paralisada. A quantia de 1.000 euros que ela esperava ver no início de cada mês não estava lá. Em vez disso, veria uma mensagem fria do sistema. A transferência automática no valor de 1.000 euros da conta de Beatriz Correia Fernandes foi cancelada ontem às 21h05. O seu rosto, nesse momento, devia ser uma obra de arte. Da fúria à confusão. Da confusão ao terror absoluto. Meu Deus! Ela fê-lo a sério. Teria balbuciado ela, com as mãos e as pernas a tremer. A Leonor e o Vasco ter-se-iam aproximado dela, e quando vissem a mensagem, também não acreditariam nos seus olhos. Pensavam que as minhas palavras na noite anterior tinham sido apenas um desabafo momentâneo de raiva, uma ameaça vazia. Não podiam acreditar que eu me tivesse atrevido a fazê-lo a sério, que eu lhes tivesse cortado a fonte de subsistência de forma tão cruel e decidida. A verdadeira tempestade rebentou. O pânico começou a apoderar-se desta família, habituada a viver numa falsa abundância. E isto era apenas a abertura. O pânico no apartamento do 15º andar rapidamente se transformou num caos frenético. Imagino como Dona Amélia, após alguns segundos de torpor, soltou um grito agudo, um grito cheio de fúria e medo. Não pode ser! Aquela víbora! Ela atreveu-se. Ela atreveu-se a fazê-lo a sério. Ela não acreditaria na mensagem do telemóvel. Decidiria que era um erro do sistema. Um mal-entendido. Com uma última e fraca esperança, teria agarrado na mala, sem sequer ter tempo de se vestir, atirando um casaco qualquer por cima da camisa de dormir, e corrido para fora. Mãe! Onde vais? Teriam gritado atrás dela o Vasco e a Leonor. Mas ela não teria respondido. Na sua cabeça agora, havia apenas um objetivo: o multibanco. Teria corrido desalmadamente escadas abaixo, para o átrio, sem esperar pelo elevador, carregando convulsivamente em ambos os botões de chamada. As dezenas de segundos de espera ter-lhe-iam parecido uma eternidade. Assim que as portas do elevador se abriram, ter-se-ia enfiado lá dentro, ignorando os olhares perplexos dos vizinhos. O seu destino: o multibanco mais próximo, a algumas centenas de metros do condomínio. Sem fôlego teria chegado lá, inserido o cartão no aparelho com as mãos a tremer. O ecrã iluminou-se, pedindo o código PIN. Teria teclado apressadamente. Com o nervosismo, até se teria enganado uma vez. A segunda tentativa, o PIN estava correto. Não teria levantado dinheiro imediatamente. Teria escolhido a opção consultar saldo, ainda a rezar para que no ecrã aparecesse um número perto dos 1.000 euros. Mas no ecrã apareceu um número frio e impiedoso. Um número que foi uma bofetada. Saldo disponível.
€7,85. €7,85. Esta quantia não chegaria sequer para um pequeno almoço decente para toda a família. A última esperança de Dona Amélia ruiu. A verdade apresentou-se diante dela em toda a sua cruel evidência. Eu não estava apenas a falar, eu estava a agir. A fonte de financiamento tinha sido cortada. Ela ficou paralisada em frente ao multibanco, com os olhos arregalados, a fixar os números no ecrã. A pessoa na fila atrás dela já começava a mostrar impaciência, mas ela não ouvia nem via nada. Os ouvidos zumbiam, e na sua cabeça havia um vazio assustador. Quando o torpor passou, foi substituído por uma fúria sem precedentes. Ela arrancou o cartão, virou-se e correu para casa. O seu rosto ardia de raiva e humilhação. Mal entrou no apartamento. Atirou a mala ao chão com fúria. Acabou-se tudo. Não há um cêntimo. Aquela desgraçada cortou tudo. Ao ouvir isto, o Vasco e a Leonor também empalideceram. Mãe, o que fazemos agora? Lamentou-se a Leonor. O meu dinheiro para cosméticos este mês, para os encontros com as amigas, para a roupa. O que fazemos agora? O Vasco, por sua vez, não encontrava o seu lugar, andando de um lado para o outro na sala. Ele era um homem, mas nunca tivera de se preocupar com o dinheiro em casa. Eu cuidava de tudo. Agora que esse fardo lhe tinha sido subitamente devolvido, ele estava completamente perdido e impotente. Por que é que estás aí parado? Rugiu Dona Amélia, virando-se para o filho. Tu és o marido dela ou quê? Não consegues educar a tua mulher? Liga-lhe já. Obriga-a a devolver o dinheiro imediatamente. Diz-lhe que se não transferir, que nem se atreva a voltar a esta casa. Sob a pressão da mãe, o orgulho masculino despertou em Vasco. Sim, ele era o marido. Ele devia ter poder. Nunca pensara que eu, a sua esposa sempre obediente, me atreveria a fazer-lhe isto. Pegou no telemóvel e marcou o meu número. Nesse momento, eu tinha acabado de pagar o pequeno almoço e estava a caminho do escritório. O ecrã do telemóvel iluminou-se. Nele apareceu o marido querido. Sorri. Este nome, talvez, devesse ser mudado. Atendi a chamada, mas não disse nada, esperando em silêncio. Do outro lado da linha, ouviu-se a voz do Vasco. Não eram perguntas nem tentativas de reconciliação, mas uma ordem autoritária e arrogante. Beatriz, que brincadeira é esta que estás a fazer? Por que é que cortaste o dinheiro das despesas à minha mãe? Percebes o caos que instalaste em casa? Dou-te 5 minutos. Transfere imediatamente o dinheiro para a minha mãe, senão vais arrepender-te. Ouvi tudo em silêncio. Nem um pingo de remorso, nem um pingo de compreensão. Ele só se preocupava com o dinheiro. O caos instalado pela sua mãe e irmã. Ele nem sequer perguntou por que é que eu o fiz. Não pensou nos meus sentimentos na noite anterior. Para ele, eu era a culpada por defeito. Suspirei e disse com uma voz fria e distante. Já disseste tudo? Se sim, vou desligar. Estou ocupada. Tu! Atreves-te? Gritou o Vasco ao telefone. Não testes a minha paciência. Estou a avisar-te. Não o deixei terminar. Carreguei decididamente no botão para desligar. Logo de seguida, entrei nos contactos. Encontrei o nome dele e selecionei bloquear utilizador. Fiz o mesmo com os números de Dona Amélia e da Leonor. A partir desse momento, eles não poderiam mais incomodar-me. O silêncio absoluto da minha parte foi a resposta mais eloquente. Isso tê-los ia deixado ainda mais furiosos. O Vasco, claro, teria voltado a ligar. E quando descobrisse que estava bloqueado, a sua raiva teria atingido o limite. Mas o que poderia ele fazer? Vir ao meu escritório? Não creio que ele tivesse coragem para fazer um escândalo no meu local de trabalho. Ficar em casa a discutir, por favor. A mim, hoje, isso já não me importava. O carro deslizava suavemente pela estrada em direção ao alto edifício de escritórios. Um novo dia de trabalho estava a começar. E uma nova guerra estava apenas no início. Durante todo aquele dia, concentrei-me totalmente no trabalho. Reuniões, contratos, negociações com parceiros absorveram-me. Ocupei-me deliberadamente a tal ponto que não me restava um segundo para pensar no caos doméstico. Era a minha forma de proteção, criando um espaço seguro para a minha mente. Mas eu sabia que esta fuga era apenas temporária. O verdadeiro confronto aconteceria à noite, quando eu regressasse àquele lugar que ainda temporariamente chamava de lar. Eu não tinha medo.
Pelo contrário, sentia uma determinação fria a correr-me nas veias. Chegara a hora de restabelecer a ordem, de delimitar o território de forma clara e inequívoca. Depois do trabalho, não fui logo para casa. Fui a uma grande loja de eletrônica. Dirigi-me diretamente à secção de fechaduras inteligentes. Após consultar um vendedor, escolhi o conjunto mais moderno, com acesso por impressão digital, cartão e código. Depois, fui à secção de eletrodomésticos e comprei um pequeno mini frigorífico de 2 câmaras, suficiente para guardar comida e bebida só para mim. Paguei tudo e agendei a entrega e instalação para essa mesma noite. Tudo estava pronto para o meu plano. Regressei à casa por volta das 19h. A atmosfera no apartamento estava densa e tensa, como uma corda esticada. O trio, mãe, filho e filha, estava sentado na sala de estar. Ninguém falava um com o outro. O jantar deles consistia em 3 taças de noodles instantâneos, preparados à pressa, dos quais ainda saía vapor. Ao ver-me, 3 pares de olhos levantaram-se simultaneamente. Neles lia-se ódio, indignação e uma certa impotência. O Vasco foi o primeiro a levantar-se. Aproximou-se de mim com uma expressão sombria. Ainda te atreves a voltar aqui? Onde estiveste o dia todo? Por que é que bloqueaste o meu número? Pousei a mala calmamente e olhei-o diretamente nos olhos. Estive a trabalhar, senão, de que é que vivemos? E bloqueei-te porque não quero mais ouvir disparates. Não temos nada para conversar. Nada para conversar? Sorriu o Vasco. Destruíste esta casa e dizes que não há nada para conversar? A minha mãe e a minha irmã estiveram o dia todo sem dinheiro, forçadas a comer noodles. Estás a divertir-te, não estás? Se me divirto ou não, não importa, respondi com uma voz serena. O que importa é que cada um deve assumir a responsabilidade pela sua vida. Vocês habituaram-se a viver à custa dos outros, por isso agora estão desconfortáveis. Mas não se preocupem, vão habituar-se. Ok. O que é que disseste? Dona Amélia já não conseguia ficar sentada. Levantou-se de um salto, apontando-me um dedo. Esta casa é a casa do meu filho. Tu és apenas uma nora, uma estranha. Não tens o direito de nos vir dar lições de vida. Fora da minha casa. Fora para onde? Perguntei com um ar inocente, mas a pergunta estava carregada de peso. E onde é a sua casa, minha sogra, para me estar a expulsar? Esqueceu-se? Este é um apartamento arrendado, e o contrato de arrendamento está em meu nome. Se alguém tem de sair, não sou eu. As minhas palavras foram como um balde de água fria. Ela emudeceu. Pois essa era a história que eu tinha inventado, e na qual eles acreditaram durante 3 anos. Eles não tinham um único motivo para me expulsar do meu apartamento arrendado. Nesse momento, a campainha tocou. Fui abrir. À porta estavam 2 estafetas e um técnico para instalar a fechadura. Boa noite. Trazemos um frigorífico e viemos instalar uma fechadura inteligente para Beatriz Fernandes. Sim, entrem, por favor, disse eu. E virei-me para ver os 3 rostos estupefactos, sem entenderem o que se passava. O técnico dirigiu-se diretamente à porta do meu quarto e começou a desmontar a fechadura antiga. Os outros 2 levaram cuidadosamente o mini frigorífico para dentro. Toda a família do Vasco estava em estado de choque. O quê? O que estás a planear? Balbuciou. O Vasco. Cruzei os braços sobre o peito, esperando que o técnico terminasse a instalação da nova fechadura e que os estafetas colocassem cuidadosamente o frigorífico a um canto do quarto. Só depois de eles saírem é que me virei para o trio. Peguei no comando, carreguei num botão, e a porta do meu quarto trancou-se automaticamente com um clique seco. Como podem ver todos, comecei o meu discurso com uma voz clara e de aço. A partir de hoje, este quarto é o meu espaço absolutamente pessoal. Sem a minha impressão digital, sem o código, ninguém poderá entrar aqui. Fiz uma pausa, observando a sua reação. O rosto do Vasco passou de pálido a roxo. Ele sentia-se humilhado, privado do seu direito como marido, como dono no seu próprio quarto. Além disso, continuei, apontando para um mini frigorífico. Aqui guardarei a minha comida e as minhas bebidas. Não tocarei no que está no frigorífico grande e, inversamente, espero que ninguém toque nos meus produtos. Finalmente cheguei à conclusão que, como um golpe de faca, cortava todos os laços financeiros entre nós. E o mais importante, a partir de hoje, passamos oficialmente para o regime. Cada um paga o seu, cada um come o seu,
cada um trata do seu. Não investirei mais um único cêntimo no orçamento comum. Eletricidade, água, internet, despesas de condomínio. No final do mês, quando as contas chegarem, dividimos-las em partes iguais por 4. Cada um paga a sua parte. Quem não pagar, os serviços serão cortados. Entenderam tudo? Ninguém respondeu. Estavam parados, imóveis como estátuas. Não podiam acreditar que a Beatriz, aquela nora e esposa boa e submissa, pudesse tornar-se tão decidida e implacável. Eu não lhes deixei caminho de retirada. Ergui uma parede sólida, que separava o meu mundo do deles. Uma parede construída com dor, desilusão e desprezo. Deste lado da parede estava a minha independência e liberdade, e do outro, o inferno que eles teriam de enfrentar sozinhos. A vida, sob as novas regras que eu estabeleci, começou numa atmosfera de constrangimento e tensão. Nos primeiros dias, o ambiente em casa parecia um campo de batalha após um combate. Não havia tiros nem explosões, mas a hostilidade e o ódio pairavam em cada metro cúbico de ar. Sempre que eu saía do meu quarto, 3 pares de olhos seguiam-me, como se eu fosse a sua inimiga mortal. Eles não falavam comigo, e eu também não tentava iniciar conversa. Vivíamos sob o mesmo teto como estranhos, a partilhar quartos. Ou pior, porque entre nós só havia ódio. A minha vida, pelo contrário, mudou radicalmente para melhor. Já não precisava de me levantar cedo para cozinhar. Não precisava de limpar a sujidade de uma família preguiçosa. Passei a ter mais tempo para mim. Todas as manhãs, tomava o pequeno almoço tranquilamente num café. Bebia o meu café e só depois ia para o escritório. À noite, também não me apressava a voltar para casa. Ia ao ginásio, ao spa ou encontrava-me com amigas. Quando regressava, simplesmente tirava do meu mini frigorífico a comida preparada de antemão e aquecia-a. Geralmente eram pratos saudáveis como saladas, peito de frango, bife de salmão, coisas que antes raramente comia porque a minha sogra resmungava sempre que era caro e um desperdício. Jantava no meu quarto, punha uma música suave, lia um livro. Era um mundo pacífico, o meu próprio oásis no meio do inferno. Mas o mundo para lá da porta do meu quarto era completamente diferente. Para o trio, o inferno começou de facto. Nos primeiros dias, eles ainda tentavam manter as aparências. Dona Amélia e a Leonor continuavam a arranjar-se, a passar tempo nos telemóveis, a ver telenovelas. O Vasco continuava a ir para o trabalho, a regressar a horas, tentando fazer de chefe de família. Ele deu à mãe todo o seu salário, 900 euros, para as despesas, mas 900 euros para uma família habituada a gastar 2.000 até 2.500 euros por mês era uma gota no oceano. Passados 3 dias, metade dessa quantia já tinha desaparecido. Dona Amélia, por hábito, ia ao supermercado e comprava produtos sem olhar para os preços. A Leonor continuava a encomendar coisas em lojas online sem pensar. E o Vasco precisava de pagar a gasolina, os almoços, o café com os colegas. Eles não se aperceberam de que a sua carteira deixara de ser um poço sem fundo. No 4º dia, enquanto eu estava sentada no meu quarto, ouvi uma discussão acesa lá fora. Mãe, como é que gastaste o dinheiro tão depressa? Passaram apenas alguns dias e já gastaste quase todo o meu salário. Era a voz do Vasco, cheia de irritação e impotência. O que é que disseste? Onde é que eu gastei? Em comida para toda a família, em ninharias. Sabes os preços que estão no mercado? Ou tens pena de dar dinheiro à tua mãe e à tua irmã? Guinchou Dona Amélia. Mas eu não tenho mais este mês. E ainda tenho de pagar a luz, a água, a internet, o condomínio e a minha parte para a Beatriz. Ela obrigou-nos a dividir por todos. Se não pagarmos, cortam tudo. Que se lixe ela, aquela víbora. Que se pode esperar dela? E tu, Leonor? Dona Amélia virou-se para a filha. Para de comprar trapinhos. Passas os dias a comprar vestidos e blusas. Vais comê-los por acaso? Oh, mãe! Que piada ouvir-te dizer isso. Eu sou uma rapariga. Se não comprar roupa, o que é que faço? Queres que eu saia à rua de farrapos para as pessoas se rirem? A culpa é toda do Vasco. É homem, mas é um inútil. Deixou a mulher subir-lhe a cabeça. Agora a família toda sofre. A Leonor também não ficou calada, atirando a culpa para o irmão. A discussão deles durou várias horas.
A zaragata de parasitas que perderam o seu hospedeiro. Culpavam-se uns aos outros, repreendiam-se, mas ninguém admitia que fora a sua própria preguiça e esbanjamento que os levara àquela situação. A partir daquele dia, a sua dieta começou a mudar. Acabou-se a carne de vaca e o marisco, os pratos requintados. O seu lugar foi ocupado por queijo fresco, ovos estrelados e, por fim, noodles instantâneos. Passou uma semana desde que anunciei o corte do financiamento. As mudanças em casa tornaram-se evidentes. Ninguém limpava. A sala de estar estava coberta de embalagens de batatas fritas, cascas de sementes. O balde do lixo estava a transbordar. Mas ninguém se apressava a levá-lo. O cheiro a noodles instantâneos tornou-se o aroma característico daquele apartamento de luxo. A verdadeira tortura para eles era todas as noites, por volta das 19h30, quando a fome atingia o pico. O estafeta tocava a campainha. Eu ia buscar a comida. Geralmente, eram pratos com um cheiro incrivelmente apetitoso. Um bife da vazia, uma pizza de marisco ou um pequeno tacho de sopa tailandesa. O aroma da comida espalhava-se por todo o apartamento, penetrando em cada canto, atormentando o olfato das 3 pessoas forçadas a engolir noodles na cozinha. Eu ouvia-os a engolir em seco. Sentia os seus olhares cobiçosos e odiosos quando eu levava calmamente o saco com a comida para o meu quarto e trancava a porta. Isto não era a minha vingança. Eu estava apenas a viver a minha vida. Mas para eles, era uma humilhação, uma provocação insuportável. A fome, tanto no sentido literal como no figurado, foi-lhes gradualmente arrancando a máscara de falso bem-estar. O chique, o elitismo de que tanto se orgulhavam, transformaram-se agora numa farsa. E quando uma pessoa é levada ao extremo pela fome e pela miséria, não se detém perante nada, nem mesmo a mais vil baixeza, para sobreviver. Eu sabia que os meus dias tranquilos não durariam muito. O contraste entre a minha vida e a deles tornava-se cada vez mais gritante. Enquanto eu florescia e brilhava, graças ao tempo para cuidar de mim e à paz de espírito, o trio definhava cada vez mais. Dona Amélia emagreceu. O seu rosto estava constantemente desfigurado pela raiva. A Leonor não tinha dinheiro para compras. As suas transmissões tornaram-se raras. As roupas velhas não conseguiam esconder o seu cansaço e desânimo. Mas quem mais mudou foi o Vasco, o homem que um dia amei, que sempre parecera bem cuidado e elegante. Agora parecia patético. Emagreceu. Deixou crescer a barba. As suas camisas já não estavam impecavelmente passadas a ferro. A pressão de ter de sustentar uma família habituada ao luxo, juntamente com a humilhação que sentia cada vez que me via, transformou-o noutra pessoa, irritadiça e desesperada. Eu sabia que, com o caráter do Vasco, especialmente com o seu ego masculino inflado, ele não aguentaria esta situação por muito tempo. Ele tentaria recuperar o que considerava seu: o controlo e o estatuto de marido. E não me enganei. Uma noite, ao regressar do trabalho, notei algo estranho. A fechadura inteligente da porta do meu quarto registrou várias tentativas falhadas de introdução do código. O histórico de acessos mostrou que estas tentativas foram feitas durante a hora de almoço, quando eu estava no escritório. A intuição disse-me que algo não estava bem. Havia apenas 3 pessoas em casa, e eu tinha a certeza de que não era Dona Amélia nem a Leonor. Só podia ser o Vasco. Ele tentara entrar no meu quarto, mas para quê? Para remexer nas minhas coisas ou encontrar algo de valor? Um arrepio percorreu-me a espinha. Lembrei-me que no meu quarto havia um pequeno cofre. Nele, além de joias, guardava documentos importantes, incluindo materiais confidenciais da empresa e contratos que eu trazia para casa para trabalhar. Se esses documentos caíssem em mãos erradas ou fossem usados para chantagem, as consequências poderiam ser muito graves. Não podia ignorar isto. A baixeza de uma pessoa encurralada é imprevisível. Encomendei imediatamente na internet uma câmara de vigilância minúscula, que podia ser dissimulada e ligada diretamente ao meu telemóvel. No dia seguinte, ao receber a encomenda, instalei-a cuidadosamente num canto discreto da estante, de onde se via todo o quarto, especialmente a porta e o cofre. Armei a armadilha e esperei que a presa caísse nela. Não tive de esperar muito. 2 dias depois, num sábado à noite, anunciei a todos que ia jantar e ao cinema com uma amiga, e que talvez voltasse muito tarde. Era o pretexto perfeito. Saí do estacionamento, mas não fui a lado nenhum.
Estacionei num café próximo, pedi uma bebida e, abrindo o telemóvel, liguei-me à câmara do meu quarto. No ecrã apareceu a imagem familiar do meu quarto, silencioso e sereno. Esperei pacientemente. Por volta das 22h, o espetáculo começou. No ecrã apareceu a porta do meu quarto. Passados alguns segundos, o puxador da porta mexeu-se ligeiramente. Depois, ouviu-se um rangido baixo. O Vasco estava a tentar arrombar a fechadura com algo. Prendi a respiração. O coração batia descontroladamente. Uma parte de mim ainda esperava que eu estivesse enganada, que o marido que um dia amei não pudesse ser tão baixo. Mas essa esperança foi destruída. Depois de tentativas infrutíferas para lidar com a fechadura inteligente, o Vasco desistiu, mas não se foi embora. Afastou-se por um momento e depois regressou com um alicate e uma chave de fendas nas mãos. Ele ia arrombar a porta. O meu coração gelou. Todos os resquícios de sentimentos conjugais, mesmo os mais tênues, extinguiram-se naquele momento. O homem no ecrã já não era o Vasco que eu conhecia. Era um ladrão, um canalha, a tentar invadir o espaço pessoal da sua própria mulher. Mas, aparentemente, percebendo que arrombar a porta faria muito barulho, o Vasco parou novamente. Andava de um lado para o outro no corredor, com uma expressão inquieta e zangada. De repente parou, a olhar para o espaço por cima da porta. Lembrou-se de algo. Antigamente, quando vivíamos juntos, deixávamos uma chave suplente em cima do armário dos sapatos no corredor, para o caso de alguém se esquecer da sua. Eu tinha me esquecido completamente desse detalhe. O Vasco saiu em bicos de pés e, passados alguns segundos, regressou com uma chave mecânica na mão. A minha fechadura inteligente também tinha a função de abrir com uma chave normal. O meu erro. Com a mão a tremer, o Vasco inseriu a chave na fechadura. Um clique. E a porta do meu quarto abriu-se. Ele esgueirou-se para dentro, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. O seu objetivo era claro. Não começou a remexer na minha mesa de cabeceira ou no armário. Dirigiu-se diretamente ao meu cofre. Começou a tentar combinações familiares. O meu aniversário, o aniversário dele, o dia do nosso casamento. Mas eu tinha mudado a senha há muito tempo. Depois de várias tentativas falhadas, o cofre emitiu um sinal longo e bloqueou-se temporariamente. O Vasco, furioso, deu um pontapé no cofre. Olhou para o quarto como um animal encurralado. O seu olhar pousou numa pasta com documentos que eu tinha deixado na secretária. Era o que ele precisava. Ele ia roubar os documentos da empresa para me chantagear. Chega! Não conseguia mais assistir a isto em silêncio. Guardei o vídeo, desliguei o telemóvel, paguei a conta e fui para casa. Movi-me silenciosamente, como uma gata, abri a porta do apartamento sem fazer um único som. A televisão na sala ainda estava alta. Dona Amélia e a Leonor estavam absorvidas no seu mundo, sem suspeitarem que o seu filho e irmão estava a cometer uma baixeza no meu quarto. Em bicos de pés, aproximei-me da porta do quarto e abri-a de repente. O que é que estás aqui a fazer? O Vasco deu um salto, deixando cair a pasta com os documentos no chão. Virou-se. E o seu rosto ficou branco como papel quando me viu. Parada na porta. Beatriz, tu, por que é que voltaste tão cedo? Balbuciou ele com voz de pânico. Se eu não tivesse voltado, terias levado tudo isto, não é? Apontei para a pasta no chão. O que é que ias fazer? Roubar os documentos da minha empresa para me chantageares? Sabes que isso é um crime? Não percebeste bem. Eu só estava à procura de uma coisa. Tentou justificar-se o Vasco, mas a sua voz trêmula denunciava-o. À procura? Sorri com desprezo. Podes parar de fingir, Vasco. Eu vi tudo. Levantei o telemóvel e mostrei o vídeo desde o início. O vídeo que registrara todas as suas ações. Como ele tentou forçar a fechadura, como a abriu com a chave, como tentou arrombar o cofre e como remexeu nos meus documentos. Cada imagem, cada som, era perfeitamente nítido. O rosto do Vasco mudou de branco para cinzento. Ele olhava para o ecrã do telemóvel e todo o seu corpo tremia. A sua última máscara de orgulho fora arrancada, deixando apenas o verdadeiro rosto de um canalha, de um homem que chegara ao ponto de roubar a própria mulher. Ele caiu no chão, olhando para mim com horror e súplica. Com esta prova, posso chamar a polícia agora mesmo, disse eu com uma voz gélida. E terás de responder em tribunal por invasão de propriedade e tentativa de roubo. Quantos anos achas que te dão?
Não, Beatriz. Por favor, não chames a polícia. O Vasco arrastou-se e tentou abraçar as minhas pernas. Eu errei. Estava desesperado. Perdoa-me desta vez. Dei um passo atrás, evitando o seu toque. Olhei para o homem ajoelhado aos meus pés e não senti amor, nem pena, apenas nojo. O nosso casamento, naquele momento, morreu definitivamente. Depois daquela noite, em que apanhei o Vasco em flagrante, a atmosfera em casa tornou-se ainda mais opressiva. O Vasco, de arrogante e autoconfiante, transformou-se numa sombra silenciosa. Saía cedo, voltava tarde, evitando-me a todo custo. O medo de que eu o denunciasse à polícia e a vergonha ardente suprimiram completamente o seu ego. Dona Amélia e a Leonor, ao ouvirem a confissão assustada do Vasco, também se calaram. Já não se atreviam a provocar-me ou a dizer piadas. O seu silêncio não era motivado pelo remorso, mas pelo medo. Tinham medo que eu realmente mandasse o seu filho e irmão para a prisão. Eu poderia ter acabado com tudo naquele momento. Poderia ter divulgado o vídeo e tê-los expulsado a todos de casa. Mas não o fiz. Não por pena, mas porque queria que eles saboreassem lentamente a humilhação, que eles próprios percebessem a que final a sua própria estupidez e ganância os tinha levado. Queria que eles desmoronassem sob os escombros das ilusões que eles próprios construíram. E essa oportunidade surgiu mais cedo do que eu pensava. Dona Amélia tinha um grupo de amigas reformadas. Encontravam-se frequentemente para ir à igreja, fazer excursões e, claro, para se gabarem dos seus filhos. Antes, quando eu era a caixa multibanco da família, Dona Amélia era sempre a mais notável do grupo. Contava com orgulho sobre o seu filho talentoso, sobre a nora que ganhava rios de dinheiro e sobre a sua vida luxuosa num apartamento de elite. Estava sempre no centro da admiração e da inveja. Mas desde que o fluxo de dinheiro secou, ela já não se atrevia a gabar-se tanto. A necessidade refletia-se no seu rosto, e até nas roupas velhas que tinha de continuar a usar. Isso irritava-a imensamente. Um dia, num desses encontros, quer por pressão das amigas, quer pelo seu ego inflado, Dona Amélia perdeu a cabeça e gabou-se. Ouvia acidentalmente a falar ao telefone com uma amiga. Ora, meninas, a minha nora agora tem um projeto grande. Por isso é que ela e o meu filho andam um pouco tensos. Mas não é nada de grave. Ela continua a respeitar-me muito. Olhem, para vos provar, este domingo convido-vos a todas a virem cá à casa para uma mariscada. A minha nora vai mostrar os seus dotes culinários. Venham todas, vai ser divertido. Ao desligar o telefone, ela suspirou pesadamente. Percebi que ela tinha apostado tudo. Estava convencida de que eu, por mais zangada que estivesse, não me atreveria a envergonhar a minha sogra em frente das amigas dela. Ela pensava que, por uma questão de decência, pela reputação da família, eu cederia e pagaria a festa. E se eu cedesse uma vez, haveria uma segunda e uma terceira. Era esse o seu plano. Um plano baseado numa incompreensão fatal de quem eu me tornara. No dia seguinte, ela começou a dar indiretas. Oh, Beatrizinha. No domingo vamos ter convidados importantes. Todas as minhas amigas mais próximas. Elas respeitam tanto a nossa família, por isso vem cá à casa. Depois, virou-se para o Vasco. Filho, diz à tua mulher para preparar tudo como deve ser. Não quero passar vergonhas em frente das minhas amigas. O Vasco apenas baixou a cabeça e não disse nada. Eu, por minha vez, fiquei em silêncio, fingindo não ouvir nada. O meu silêncio deixou Dona Amélia um pouco nervosa, mas ela ainda acreditava que eu faria o que ela queria. Na sexta-feira fui para o trabalho como de costume. Voltei à noite, também não disse nada, e fui para o meu quarto em silêncio. No sábado de manhã, enquanto o trio esperava ansiosamente para ver o que eu faria, saí calmamente do meu quarto com uma pequena mala de viagem. Uma mala que eu tinha preparado na noite anterior. Tu, onde vais? Perguntou o Vasco, surpreendido. Vou passar o fim de semana fora, a descansar. Demasiado estresse no trabalho. Preciso de relaxar, respondi despreocupadamente, rolando a mala até a porta. Ao sair, não me esqueci de lhes atirar uma frase. E vocês, divirtam-se no fim de semana. A porta fechou-se, deixando para trás 3 rostos completamente estupefactos. Não podiam acreditar. Eu tinha ido embora. Ignorei o convite da minha sogra. Ignorei a reputação da família.
Escolhi descansar. Eu fui mesmo embora. Fui diretamente para um luxuoso hotel com spa fora da cidade, oferecendo-me 2 dias de descanso completo. Desliguei o telemóvel, nadei na piscina, li livros e desfrutei da paz. E em casa, desenrolava-se um verdadeiro drama. Dona Amélia estava sentada como se estivesse em brasas. Ligava-me constantemente, mas sem sucesso. Andava de um lado para o outro no apartamento, praguejando sem parar. Maldita! Ela foi mesmo embora. O que fazemos agora? Os convidados chegam amanhã. O Vasco e a Leonor também estavam em pânico. Mãe, talvez devesses ligar e cancelar, sugeriu a Leonor. Cancelar? Eu já me gabiei a toda a gente. Se cancelar agora, como é que lhes olho na cara? Retorquiu Dona Amélia. Eles próprios se tinham encurralado. Sem dinheiro, sem mim, não podiam fazer uma festa de marisco chique como prometido. Mas por orgulho, não se atreviam a cancelar. No final, decidiram arriscar. Juntaram o último dinheiro que havia em casa, foram ao mercado, compraram um pouco de carne de porco, alguns molhos de ervas, decidindo preparar alguns pratos simples para, de alguma forma, saírem da situação. No domingo, à hora marcada, as amigas de Dona Amélia começaram a chegar. Uma dúzia de senhoras elegantemente vestidas e perfumadas entraram no apartamento de luxo com expectativa nos rostos, mas foram recebidas não por uma mesa posta, mas por uma atmosfera constrangedora e alguns pratos escassos na mesa. "Onde está a tua nora, Amélia?" perguntou uma das amigas. Dona Amélia sorriu torto. "Ah, ela teve um assunto urgente no trabalho, não conseguiu voltar a tempo. Comam, por favor, não se acanhem." Mas a sua mentira não conseguiu esconder a verdade por muito tempo. O jantar decorreu num silêncio constrangedor. A comida era pouca e sem sabor. Todos apenas tocaram na comida algumas vezes por educação. Começaram os sussurros. "Pensávamos que ia haver marisco, e afinal é batata cozida. Devem estar mesmo com problemas. Olha para a Amélia, não tem cor na cara. Gabou-se tanto e agora passou esta vergonha." Dona Amélia estava sentada, a ouvir todos estes sussurros, o seu rosto ora vermelho, ora pálido. A admiração e a inveja que um dia recebera foram agora substituídas por pena e troça. Foi uma tortura moral terrível. Ela queria que o chão se abrisse e a engolisse. A festa acabou rapidamente. Os convidados saíram com rostos desapontados. Assim que o último convidado saiu, Dona Amélia não aguentou. Desabou numa cadeira, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Era um choro cheio de mágoa, impotência e humilhação. A falsa reputação que ela tanto tempo construíra fora despedaçada pela minha única ação. A indiferença. Depois da festa humilhante, Dona Amélia parecia ter renascido. A humilhação transformou-se num ódio louco. Ela deixou de gritar alto. Em vez disso, instalou-se um silêncio assustador. Sentava-se no seu quarto, os olhos a arder, e olhava para mim como se me quisesse comer viva. Eu sabia que este silêncio era apenas a calmaria antes de uma tempestade ainda maior. Encurralados, privados de dinheiro e reputação, as pessoas são capazes de atos inimagináveis. O Vasco e a Leonor também. A miséria e as humilhações privaram-nos dos últimos resquícios de razão. Viam em mim a causa de todos os seus sofrimentos. Pensavam que, se me conseguissem quebrar, obrigar-me a dar-lhes o dinheiro, tudo voltaria ao normal. Uma ilusão estúpida e perigosa. E decidiram recorrer ao último recurso, o recurso dos fracassados e dos impotentes, a violência. Naquela noite regressei do trabalho e mal entrei em casa, senti que algo não estava bem. O ar estava denso e pesado. O Vasco, Dona Amélia e a Leonor, os três, estavam sentados na sala, como se estivessem à minha espera. O Vasco levantou-se, barrando-me o caminho. "Precisamos de conversar." A sua voz estava seca. "Não me parece que tenhamos algo para conversar." Tentei contorná-lo e ir para o meu quarto, mas ele foi mais rápido e bloqueou-me a passagem. "Não vais passar. Hoje tens de resolver este assunto de uma vez por todas." "Resolver? Resolver o quê?" perguntei, e um mau pressentimento apoderou-se de mim. "O dinheiro!" gritou a Leonor por trás. "Devolve o dinheiro à nossa família. És sequer humana? Tratar assim a família do teu marido." "Exatamente", apoiou Dona Amélia. O seu rosto estava desfigurado pela raiva. "Tu tens dinheiro,
e deixas a tua sogra, o teu marido e a tua cunhada a comer noodles e a sofrer humilhações. Que raio de mulher és tu? Que nora és tu? Hoje mesmo vais dar-me todos os teus cartões bancários. Então era este o plano deles. Decidiram usar a superioridade numérica para me coagir, para me roubarem os meus bens à força. Olhei para eles. Para as 3 pessoas à minha frente. Os seus rostos ardiam de ganância e maldade. Um desprezo infinito subiu dentro de mim. Estão a brincar. Sorri. O dinheiro é meu. Fui eu que o ganhei. Por que é que eu o deveria dar a vocês? Que direito tem a isso? O direito de marido? Rugiu o Vasco. O seu rosto ficou roxo de raiva. Eu sou teu marido. O teu dinheiro também é meu. Tu tens a obrigação de sustentar a minha mãe, de cuidar da minha irmã. É a tua obrigação. Obrigação? Repeti com sarcasmo. Zinkolavmen. E onde está a tua obrigação como marido, filho, irmão, Vasco? O que é que fizeste por esta família, além de tirar dinheiro à tua mulher? Alguma vez me defendeste das críticas da tua mãe? Alguma vez aconselhaste a tua irmã a começar uma vida independente? Se não és capaz disso, não tens o direito de me falar de obrigações. As minhas palavras, como agulhas, cravaram-se no seu ego ferido. Ele não conseguiu contra-argumentar. A impotência tornou-o ainda mais louco. Tu, cala-te, incitou Dona Amélia por trás. Não vale a pena falar com ela. Se ela não dá, tiramos nós. Tira-lhe todos os cartões. Vasco, és homem ou quê? Para deixares a tua mulher mandar em ti? Incitado pela mãe, o Vasco, como um animal enlouquecido, atirou-se a mim com os olhos injetados de sangue. Dá os cartões. Nunca! Gritei, recuando. Se não deres, bato-te. O Vasco levantou a mão. A mão que eu um dia segurei com todo o amor, agora preparava-se para me bater na cara. Nesse momento crítico, não tive medo. Senti apenas uma desilusão infinita. A última gota transbordou. Todos os sentimentos, todas as memórias, tudo o que estava ligado a este casamento foi definitivamente apagado por aquela bofetada iminente. Mas eu estava preparada. Assim que percebi a intenção deles, liguei discretamente o gravador de voz e a câmara do meu telemóvel. O telemóvel estava no bolso do meu casaco, com a câmara virada para fora. A bofetada do Vasco não atingiu o alvo. A sua mão parou no ar, porque eu disse com uma voz calma e terrivelmente fria: Força, bate. Bate, e a tua família inteira vai para tribunal. Eu gravei tudo em áudio e vídeo. A mão do Vasco congelou. Ele olhou para mim, atônito. Dona Amélia e a Leonor também paralisaram. Olharam para o bolso do meu casaco, onde uma pequena luz vermelha da câmara piscava silenciosamente. Eles perceberam que tinham perdido. Eles próprios se tinham encurralado numa armadilha sem saída. Olhei diretamente nos olhos do Vasco. No meu olhar não havia um pingo de emoção. Aproximei-me lentamente da mesa, abri uma gaveta e tirei uma pilha de papéis preparada há muito tempo. Atirei-a para cima da mesa mesmo à frente dele. Vasco, vamos divorciar-nos. Olhando para estas pessoas, que perderam a sua humanidade por causa do dinheiro, não pude deixar de lamentar os chamados laços familiares. Será que o dinheiro tem tanto poder sobre as pessoas? Como pode transformar um marido num agressor e uma mãe numa instigadora de crimes? Talvez a sua tragédia não seja serem pobres, mas a sua ganância ser ilimitada. O pedido de divórcio estava sobre a mesa, branco e frio, como uma acusação ao nosso casamento fracassado. Após alguns segundos de torpor, o Vasco pareceu recuperar, mas em vez de medo ou remorso, no seu rosto apareceu um sorriso de satisfação e arrogância. Ele pegou no pedido, leu-o por alto e depois amachucou-o sem piedade. Atirou-me um monte de papel amachucado à cara. Divórcio? Quem és tu para pedir o divórcio? Disse ele com desprezo. Ouve-me bem, Beatriz. Queres ir-te embora? Ótimo. Pega na tua mala e desaparece desta casa. Vai para a rua de mãos a abanar. Não te esqueças, quem arrenda este apartamento sou eu. Fui eu que te permiti viver aqui. Tu não tens nada aqui. Dona Amélia e a Leonor, ao ouvirem isto, pareceram ganhar novas forças. Exatamente, apoiou Dona Amélia. Desaparece, e bom caminho. Uma nora tão reles não faz falta na nossa casa. Vai-te embora e nunca mais voltes. A Leonor estava de braços cruzados, a olhar para mim com um ar vitorioso. Eles acreditavam mesmo nisto.
Acreditavam que tinham a situação sob controle, que bastava expulsarem-me para todos os problemas se resolverem. Acreditavam que, ao sair dali, eu ficaria sem nada. A sua estupidez e auto-engano eram patéticos. Viveram tanto tempo na peça que eu criei que acreditaram na sua realidade. Esqueceram-se que a autora desta peça era eu. E só eu tinha o direito de decidir qual seria o final. Não disse nada. Apanhei silenciosamente o monte de papel amachucado do chão, alisei-o e guardei-o na mala. Depois, abri calmamente a minha mala. Não tirei nenhuma mala de viagem nem roupa. Tirei um livro grosso e familiar de capa vermelha. Aproximei-me da mesa e, sob os olhares surpreendidos dos três, atirei-o para cima da mesa. Caiu com um som seco. O quê? O que é isso? Franziu o Vasco o sobrolho. Não sabes ler? Disse eu com uma voz gélida. Abre e vê. Dona Amélia foi a mais curiosa. Inclinou-se e agarrou no livro. Quando viu na capa a inscrição solene Certidão de Registro Predial, o seu rosto começou a mudar. Com as mãos a tremer, abriu a primeira página, onde constava toda a informação sobre o proprietário. Os seus olhos arregalaram-se, a boca abriu-se. E ela balbuciou. Vô Fernandes. Beatriz Correia Fernandes. Por quê? Por que é que está aqui o teu nome? O Vasco, ao ouvir isto, pareceu ter sido atingido por um raio. Arrancou a certidão das mãos da mãe, fixou o nome, claramente impresso no papel. Fernandes, Beatriz Correia. Abaixo, a data de nascimento, o número do bilhete de identidade, todos os meus dados. E a data de emissão da certidão. Há mais de 3 anos, antes mesmo do nosso casamento. Todo o mundo do Vasco desabou naquele momento. Este apartamento de luxo, no valor de centenas de milhares de euros, o seu orgulho, o símbolo de sucesso de que se gabava aos amigos, afinal não era arrendado. Era minha propriedade pessoal, adquirida antes de ele aparecer na minha vida. Ele, juntamente com a sua mãe e irmã, não passavam de hóspedes, de parasitas, na casa da pessoa que eles mais desprezavam. Não, não pode ser, murmurou o Vasco com a voz a falhar. Tu disseste que era um apartamento da empresa com desconto. Eu menti e respondi sem emoção. Menti porque tive medo que ficasses com complexos. Menti para proteger o teu orgulho barato. Pensei que este sacrifício te faria valorizar-me mais. Mas enganei-me. Apenas vos tornou ainda mais gananciosos e desdenhosos. Viveram como reis na minha casa. Comeram à minha custa. Gastaram o meu dinheiro. E no final iam expulsar a dona para a rua. Não acham piada? O rosto do Vasco passou de atônito a pálido, e depois a cinzento. Ele cambaleou, e só conseguiu manter-se de pé apoiando-se numa cadeira. A ilusão do seu estatuto como chefe de família, do seu poder como homem, foi despedaçada por aquela certidão de registro predial. Ele percebeu que nunca fora o dono. Fora apenas um parasita, um canalha, a viver à custa da bondade e do sacrifício da sua mulher. Esta verdade cruel foi mais dolorosa do que 1000 bofetadas. Então, e agora? Balbuciou Dona Amélia com a voz trêmula. Agora? Virei-me para ela. O meu olhar era afiado como uma lâmina. Agora, quem tem de sair daqui não sou eu, mas vocês os 3. O choque da verdade sobre a propriedade do apartamento foi tão grande que o trio ficou paralisado. Estavam como estátuas de pedra incapazes de dizer uma palavra. A arrogância e a insolência que tinham demonstrado minutos antes desapareceram sem deixar rasto, dando lugar a uma completa confusão e medo. Perderam o seu último apoio, a ilusão do seu poder nesta casa. Olhei para eles sem a menor ponta de pena. O seu silêncio dizia-me que estavam completamente destroçados. Decidi dar o golpe final, sem lhes dar qualquer hipótese de reverter a situação. Dou-vos 24 horas, disse eu. A minha voz ecoou na sala silenciosa, fria e autoritária. 24 horas para juntarem todos os vossos pertences pessoais e saírem deste apartamento. Amanhã, exatamente às 20h, se ainda estiverem aqui, não terei cerimônias. Considerarei isto como invasão de propriedade privada. E chamarei a segurança do condomínio juntamente com a polícia. Penso que não querem que as coisas piorem ainda mais. Dito isto, não lhes dirigi mais um olhar. Fui para o meu quarto, fechei e tranquei a porta. Precisava de estar sozinha. A batalha chegara ao fim, e eu sentia um cansaço terrível,
tanto físico como moral. Mas, no fundo da alma, sentia um alívio imenso. O fardo que carreguei durante 3 anos seria finalmente retirado. Naquela noite, não sei o que eles fizeram. Ouvi apenas sussurros, choro e discussões em voz baixa lá fora. Talvez estivessem a tentar encontrar uma saída, mas sabiam que todos os caminhos estavam fechados. Na manhã seguinte, fui para o trabalho como de costume. Ao sair, vi que na sala já havia algumas caixas de cartão. Eles tinham começado a arrumar as coisas. Durante todo o dia no escritório, não consegui concentrar-me totalmente. Havia uma certa agitação na minha alma. Afinal, eram pessoas que um dia foram a minha família. Mas sempre que um vislumbre de pena surgia, as imagens da espinha de peixe roída, da mão levantada para me bater e dos seus rostos gananciosos vinham-me à memória. E isso apagava qualquer compaixão. Eles não a mereciam. Às 20h, regressei. As luzes do apartamento estavam acesas e eles ainda lá estavam. Mas a sala de estar estava cheia de caixas e grandes sacos de roupa. Tinham quase acabado de arrumar. Ao ver-me, Dona Amélia mudou imediatamente de tom. Já não gritava. Em vez disso, aproximou-se de mim. O seu rosto estava banhado em lágrimas. A sua expressão era tão patética como eu nunca a tinha visto. Beatrizinha, minha filha, eu imploro-te, soluçava ela. Eu sei, eu errei. Fui tão estúpida. Perdoa-me desta vez. Afinal, somos uma família. Para onde vamos agora? A Leonor também correu, a chorar convulsivamente. Cunhada Beatriz, eu errei. Nunca mais serei mal educada contigo. Por favor, deixa-nos ficar. Prometo que vou encontrar trabalho. Não serei mais uma parasita. E por fim, o Vasco. Ele caiu de joelhos à minha frente, um ato que eu nunca poderia ter imaginado. Beatriz, perdoa-me. Ele levantou os seus olhos vermelhos para mim. Eu sei. Fui um péssimo marido. Um zero. Não te valorizei. Dá-me uma última oportunidade para consertar tudo, por favor. Vamos. Vamos não nos divorciar. Prometo que vou mudar. Prometo que te vou proteger. Não deixarei que a minha mãe e a minha irmã te magoem. Imploro-te. Um espetáculo perfeito. Lágrimas, remorso, súplicas. Se eu fosse a pessoa que era há um mês, talvez tivesse amolecido. Mas a pessoa que sou hoje, não. Eu via através deles. Este remorso não vinha do coração, vinha do medo de ficar na rua, do medo de enfrentar a vida sem uma caixa multibanco. É tarde demais, disse eu calmamente. Tiveram a vossa oportunidade. Dei-vos 3 anos. Mas vocês não a valorizaram. Agora, acabou. O tempo esgotou-se. Ao verem que eu estava irredutível, o seu espetáculo terminou imediatamente. As súplicas transformaram-se em fúria. Tu és uma cobra venenosa! Gritou Dona Amélia. Não tens coração! Eu amaldiçoo-te! Nunca serás feliz! És uma insensível, uivou a Leonor. Nós não vamos a lado nenhum. Esta é a casa do meu irmão. Não tens o direito de nos expulsar. Ah, sério? Encolhi os ombros. Bem, então terei de pedir a outros. Peguei no telemóvel e marquei o número da administração do condomínio. Estou? É da administração? Fala Beatriz Fernandes, proprietária do apartamento 1508. Tenho pessoas estranhas no meu apartamento que se recusam a sair. Podem enviar a segurança para me ajudar? Sim, obrigada. Apenas 5 minutos depois, o chefe da segurança, com 3 funcionários altos e uniformizados, já estava à minha porta. Boa noite, dona Beatriz. Em que podemos ajudar? Boa noite. Apontei para o trio. Estes 3 não são da minha família. Exijo que abandonem imediatamente o meu apartamento. Mas eles recusam-se. Por favor, ajudem-me a acompanhá-los à saída. O chefe da segurança virou-se para eles. Senhores, por favor, pedimos a vossa colaboração. Esta é propriedade privada da dona Beatriz. Se não saírem, seremos forçados a usar a força. Nesse ponto, eles perceberam que era inútil resistir. A Leonor começou a chorar histericamente. Dona Amélia caiu no chão, representando uma cena familiar. Minha gente, vejam isto! A nora a expulsar a sogra de casa. Mas a segurança estava habituada a estas cenas. 2 funcionários robustos levantaram-na pelos braços e, apesar da sua resistência e maldições, levaram-na para fora. Outro funcionário acompanhou a Leonor.
Restava apenas o Vasco. Ele estava parado a olhar para mim com um olhar cheio de ódio e desespero. Beatriz, vais arrepender-te disto? Sibilou ele. Quem se vai arrepender és tu, respondi. Finalmente, ele também se arrastou para a saída, levando os últimos sacos. Quando a porta do apartamento se fechou, separando-me do seu mundo caótico, senti uma paz sem precedentes. Fiquei de pé no meio da sala de estar, agora mais vazia, e respirei fundo. O ar da liberdade. Era tão doce. A história que está a ouvir pode conter detalhes fictícios e ser criada com a ajuda de inteligência artificial. No entanto, tudo serve um único propósito: proporcionar-lhe um profundo prazer de entretenimento e transmitir importantes lições de vida. E fortes mensagens educativas sobre a vida, a autoestima e a coragem de lutar pela própria felicidade. Expulsos do apartamento de luxo, o mundo cor-de-rosa do trio desabou. O luxo, o conforto e a vida de elite que eles davam como garantidos tornaram-se agora um sonho distante. Com algumas malas de roupa e os magros restos de dinheiro após uma vida de esbanjamento, eles enfrentaram a dura realidade. Não tinham para onde ir. Os parentes e amigos, perante os quais Dona Amélia tanto se gabava, agora, ao saberem da sua situação, evitavam-nos a todo o custo. Ninguém queria envolver-se com uma família preguiçosa, sem dinheiro e ainda por cima, escandalosa. No final, após vários dias a vaguear e a dormir em casa de parentes distantes, foram forçados a aceitar a verdade. Mas com os seus modestos meios, não conseguiram encontrar nada decente. Tiveram de se mudar para quartos degradados e úmidos nas profundezas de pátios antigos. Instalaram-se num quarto com menos de 20 metros quadrados, com paredes amareladas, um chão de azulejos velhos e um segundo andar improvisado. 3 pessoas, habituadas a um apartamento de mais de 100 metros quadrados, agora amontoavam-se num espaço sufocante. A casa de banho era partilhada com todo o corredor e cheirava constantemente mal. A água era intermitente. A mudança drástica nas condições de vida foi um choque que fez explodir todos os conflitos que há muito se acumulavam entre eles. Quando viviam à minha custa, eram uma aliança sólida, a explorar e a desfrutar em conjunto. Mas quando a fonte de abastecimento desapareceu, quando enfrentaram a miséria e as dificuldades, a sua aliança desfez-se. Os parasitas, privados do seu hospedeiro, começaram a roer-se uns aos outros. A primeira a não aguentar foi Dona Amélia. Tendo perdido a sua vida de rainha e a admiração das amigas, tornou-se irritadiça e mordaz. Descarregava toda a sua mágoa no filho, que considerava um inútil. Mesmo durante um jantar de batatas cozidas e salsichas, ela atirava o garfo e gritava: "Olha para o que estás a dar de comer à tua mãe e à tua irmã. Isto é comida para porcos. Eu dei-te à luz, criei-te, eduquei-te, para agora viver nesta miséria, inútil. Tinhas uma mulher rica e não a conseguiste segurar. Ela expulsou-te, agora vês." O Vasco, que passara pelo choque de perder a mulher e a casa, e ouvia diariamente as recriminações da mãe, também não aguentava. Começou a responder-lhe: "Mãe, chega, já estou farto. Se não fosses tu e a Leonor, se não a tivessem tratado tão mal, isto não teria acontecido. Foram vocês que a expulsaram. Ainda te atreves a culpar-me, seu patife? Defendes a tua mulher? Ela deixou-te, e tu ainda tens pena dela. O que é que ela tinha de bom para teres pena? Eu arranjo-te outra. 100 vezes melhor." "Arranjas? Com que dinheiro? Olha para o que nos resta. Não temos dinheiro para comer até amanhã", gritava o Vasco, desesperado. As discussões entre mãe e filho aconteciam todos os dias, transformando o quarto apertado num verdadeiro inferno. A Leonor também não era exceção. Tendo perdido a vida de luxo e o dinheiro para compras, tornou-se sombria e irritadiça. Recusava-se a fazer qualquer coisa. Passava os dias deitada no seu lugar para dormir, de nariz enfiado no telemóvel, a queixar-se da vida. A sua preguiça tornou-se um espinho na garganta do Vasco. Um dia, ao ver que a Leonor tinha encomendado um batom novo na internet a prestações, ele não aguentou e arrancou-lhe o telemóvel. "Estás louca? Daqui a pouco não temos o que comer e tu compras batons. Devolve-me o telemóvel", guinchou a Leonor. "Por que é que estás tão nervoso?" "Por causa de um batom. Eu sou uma rapariga. Como é que posso sair à rua sem maquilhagem?" "E para que é que precisas de sair? Olha para ti.
25 anos e ainda a viver à custa do irmão e da mãe. Não tens vergonha? A partir de amanhã, vais procurar trabalho. Não vou. Por que é que eu tenho de trabalhar? Antes, a Beatriz tratava de tudo. Tu é que és um inútil. Por isso é que eu sofro. As palavras da Leonor foram como deitar lenha na fogueira. Tu ainda te atreves a falar assim? O Vasco, enfurecido, levantou a mão e deu uma bofetada na irmã. Ouviu-se um estalido seco. A Leonor, cobrindo o rosto com as mãos, desatou a chorar. Dona Amélia, ao ver a filha ser agredida, atirou-se ao Vasco, arranhando-o e insultando-o. Os três envolveram-se numa luta, a discutir, a agredir-se, transformando o quarto num caos. Os laços familiares, que eles consideravam fortes, foram rasgados em pedaços pela miséria e pelo egoísmo. Tornaram-se inimigos uns dos outros. A sua família, construída sobre mentiras e conveniência, finalmente desmoronou-se por dentro. Não precisaram da minha ajuda. Destruíram-se a si próprios. Foi uma retribuição rápida e cruel para aqueles que se habituaram a viver à custa dos outros e nunca tentaram erguer-se pelos seus próprios pés. No dia do nosso divórcio, o céu estava cinzento e nublado, como que a pressagiar um confronto difícil. Entrei na sala do tribunal, calma e confiante. Ao meu lado estava a minha advogada, uma mulher de língua afiada e experiente que eu tinha contratado. Preparei tudo, tanto moralmente como com provas irrefutáveis. Vim aqui não para discutir, mas para pôr um ponto final. Do outro lado estava sentado o Vasco, com um ar ainda mais exausto e abatido, mas no seu olhar, fixo em mim, já não havia súplica nem remorso, apenas ódio e a determinação de ir até ao fim. Aparentemente, após várias semanas de inferno no quarto alugado, ele decidiu fazer a sua última aposta. Ao seu lado estava um advogado de ar bastante inexperiente. Dona Amélia e a Leonor também estavam lá, nos bancos de trás, a fuzilarem-me com os olhos. A audiência começou. O advogado do Vasco foi o primeiro a falar, e o que ele apresentou só me provocou um sorriso pela sua audácia. Não mencionaram a violência nem o parasitismo. Em vez disso, inventaram uma história completamente nova, chorosa e mentirosa. Acusaram-me de adultério. Afirmaram que a razão pela qual pedi o divórcio e expulsei a família do meu marido foi porque eu tinha arranjado outro homem, mais rico. Declararam que eu usei o dinheiro que o meu marido me dava para sustentar um amante e, o que foi o cúmulo do absurdo, exigiram que eu compensasse o Vasco por danos morais e pelos anos de juventude gastos comigo, mencionando uma quantia considerável. Como prova da sua calúnia, apresentaram várias fotografias tiradas secretamente. Nelas, eu estava a jantar com um parceiro de negócios, um homem, a apertar a mão a um cliente no aeroporto. Cortaram e escolheram deliberadamente ângulos ambíguos para transformar encontros de trabalho normais em provas de traição. Ouvi. E na minha alma não havia a menor agitação. A minha calma pareceu perturbá-los um pouco. Quando eles terminaram, chegou a vez da minha advogada. Ela levantou-se, confiante e imponente. Não começou por refutar imediatamente a sua calúnia infundada. Em vez disso, foi direta ao assunto. Meritíssimo juiz, a sua voz era clara. Antes de mais, gostaríamos de esclarecer a questão do patrimônio. O apartamento no condomínio Lux é propriedade pessoal da minha cliente Beatriz Correia Fernandes, adquirido e registrado em seu nome antes do casamento. Temos todos os documentos comprovativos. Consequentemente, a exigência da minha cliente para que o Sr. Cunha e a sua família abandonassem o imóvel foi absolutamente legal. Ela apresentou o original da certidão de registro predial. O juiz examinou-a atentamente e acenou com a cabeça em confirmação. O advogado do Vasco tentou objetar, mas não tinha argumentos. Quanto às acusações de adultério e ao pedido de indemnização, continuou a minha advogada, trata-se de uma calúnia descarada e infundada. As fotografias apresentadas pela parte contrária são apenas encontros de trabalho. Temos e-mails, correspondência de trabalho e testemunhas para o provar. Pelo contrário, temos provas de que o Sr. Cunha cometeu atos de violência doméstica, ameaçou e tentou apossar-se dos bens da minha cliente. E aí foi desferido o golpe decisivo. A minha advogada indicou o vídeo que eu gravei naquela noite fatídica. No grande ecrã da sala do tribunal, o vídeo começou a ser exibido. Toda a sala prendeu a respiração.
No ecrã, apareceu o rosto enfurecido do Vasco, a sua mão levantada para me bater, a sua voz ameaçadora e a instigação de Dona Amélia. Quando o vídeo terminou, ouviu-se um murmúrio na sala. O advogado do Vasco empalideceu. O Vasco enterrou o rosto na mesa. Os seus ombros tremiam. Dona Amélia e a Leonor, sentadas atrás, também mudaram de cor. Toda a sua mentira, toda a sua peça, fora desmascarada pelas suas próprias ações. Meritíssimo juiz, concluiu a minha advogada. Quem é a vítima aqui? Quem sofreu danos morais? Penso que a resposta é óbvia. A minha cliente não pede indemnização. Ela tem apenas uma exigência: o divórcio e o fim completo desta relação tóxica. Depois disso, a audiência chegou rapidamente ao fim. O tribunal não precisou de muito tempo para tomar uma decisão. Quando o juiz-presidente leu o veredicto final, a sua voz era firme e decidida. O tribunal defere o pedido de divórcio de Beatriz Correia Fernandes. Indefere todos os pedidos reconvencionais e de indemnização por parte de Vasco Manuel Cunha. Todas as custas judiciais são imputadas ao réu, ou seja, a Vasco Manuel Cunha. O golpe do martelo do juiz pôs um ponto final. Respirei de alívio. A justiça prevaleceu. Ao sair do tribunal, vi o Vasco desabar na cadeira, completamente perdido. Não só saiu de mãos a abanar, como também com a dívida das custas judiciais. A sua última aposta fracassara redondamente. Este era o preço da mentira e da violência. Afastei-me, sem olhar para trás, deixando para trás uma família que, com as suas próprias mãos, enterrara o seu futuro. O fracasso total em tribunal foi a gota de água que finalmente atirou a família do Vasco para um abismo sem salvação. Tendo perdido a última esperança de me tirar algum bem, o Vasco quebrou completamente. Entrou em depressão, começou a beber. O trabalho, que já não corria bem, piorou drasticamente. Começou a chegar atrasado, a sua produtividade caiu. Começou a discutir com os colegas e aconteceu o que tinha de acontecer. Um mês após o julgamento, recebeu a carta de despedimento. Tendo perdido o trabalho, o Vasco tornou-se uma sombra. Não tinha dinheiro, nem casa, nem mulher, e agora, nem carreira. O fardo das preocupações diárias recaiu sobre os ombros de um homem que nunca se preocupara com o lado material. Teve de aceitar trabalhos braçais, nos quais nunca antes pensara. De funcionário de escritório de colarinho branco, transformou-se em estafeta, em trabalhador indiferenciado, a trabalhar arduamente sob o sol abrasador por uma ninharia para sobreviver. A saúde de Dona Amélia, após o choque do tribunal, também se deteriorou drasticamente. A vida no quarto miserável, a má alimentação, a mágoa e a ansiedade agravaram a sua hipertensão. Uma noite ela teve um AVC. Embora os vizinhos tenham chamado a ambulância a tempo, as sequelas foram graves. Ficou paralisada de um lado. Ficou acamada, completamente dependente dos outros. O fardo do Vasco tornou-se ainda mais pesado. Tinha de trabalhar para ganhar a vida e cuidar da mãe paralisada. Tinha de fazer ele mesmo tudo o que antes considerava trabalho de mulher. Cozer papas, dar-lhe de comer a colher, mudar-lhe as fraldas, dar-lhe banho. As dificuldades e as humilhações envelheceram-no. Não havia dinheiro para um tratamento adequado, e o estado de Dona Amélia piorava. Ela jazia na cama rangente, no quarto úmido, a olhar sem vida para o teto. Talvez, em raros momentos de lucidez, se arrependesse do que fizera. Mas ninguém o sabe. Acabou os seus dias em dor e solidão. Numa noite chuvosa deu o seu último suspiro, pondo fim a uma vida cheia de ganância e erros. A Leonor, após a desintegração da família, também não encontrou o seu lugar. Sem o apoio do irmão e da mãe, teve de sobreviver por si mesma, mas com a sua preguiça e o seu hábito de vida ociosa, não conseguiu encontrar um trabalho decente. Rapidamente se degradou, envolvendo-se com más companhias, a viver de enganos e dívidas. A sua vida afundou-se em prazeres fugazes e dívidas crescentes. Não havia ninguém por perto que a pudesse deter e guiá-la no caminho certo. O seu caminho tornou-se cada vez mais escorregadio, levando-a para uma escuridão sem saída. A retribuição atingiu-os lenta, mas inexoravelmente. Cada um teve um final trágico, criado pelas suas próprias escolhas e ações do passado. Semearam ventos, e agora colhiam tempestades.
Soube destas histórias por uma antiga conhecida. Na minha alma, não havia nem regozijo nem alegria, apenas uma estranha calma. Parecia que todas as mágoas tinham sido pagas. O destino tinha posto tudo no seu devido lugar. O capítulo sombrio e doloroso da minha vida estava verdadeiramente encerrado. Depois de a porta do passado se fechar definitivamente, senti-me renascer. O fardo que me oprimiu durante 3 anos foi completamente removido. Já não precisava de viver na mentira. Não precisava de me desdobrar para proteger o orgulho de alguém. Podia ser eu mesma, a Beatriz Fernandes livre, independente e forte. Decidi vender aquele apartamento de luxo, cheio de memórias desagradáveis. Com o dinheiro da venda e as minhas poupanças, comprei uma penthouse, mais pequena, mas mais acolhedora e com uma vista deslumbrante. Eu mesma desenhei o interior, transformando-o no meu espaço pessoal, num refúgio tranquilo para onde regressava após cada dia de trabalho. A minha carreira estava em ascensão. Já não me distraindo com problemas familiares, investi toda a minha energia e inteligência no trabalho. Os projetos que liderei foram incrivelmente bem-sucedidos e trouxeram lucros enormes para a empresa. As minhas capacidades foram notadas e altamente valorizadas pela direção. E apenas 1 ano após o divórcio, fui oficialmente nomeada vice-presidente executiva, tornando-me uma das mais jovens e bem-sucedidas mulheres executivas do nosso setor. Encontrei alegria não só no trabalho. Comecei a aprender a amar e a cuidar de mim. Inscrevi-me em aulas de yoga para encontrar harmonia, em cursos de culinária para satisfazer a minha antiga paixão. Comecei a passar mais tempo com os meus pais. Levei-os a viajar. Ao ver os seus sorrisos felizes e orgulhosos, soube que a minha decisão firme de então fora absolutamente correta. A minha vida agora é uma sucessão de dias calmos e brilhantes. Tornei-me mais bonita, mais confiante e mais rica. Não só materialmente, mas também espiritualmente. Percebi que o valor de uma mulher não está no quanto ela se sacrifica pelos outros, mas no quanto ela se valoriza a si mesma. O nosso trabalho, a nossa inteligência e os nossos esforços devem ser direcionados, em primeiro lugar, para a construção da nossa própria felicidade. Porque só quando se é feliz se pode partilhar a felicidade com aqueles que realmente a merecem. Não me apressei a procurar um novo amor. Desfrutei da minha vida livre e vibrante. Mas acredito que, algures, um homem me espera. Aquele que me amará por quem eu sou, que valorizará a minha carreira e construirá comigo um futuro baseado no respeito e na igualdade. De pé na varanda da minha penthouse, a olhar para a cidade noturna a brilhar com as suas luzes, eu sorria. Ressurgi das cinzas de um casamento desfeito e renasci numa versão mais brilhante de mim mesma. O passado tornou-se uma lição valiosa e o futuro uma página em branco, na qual eu escreveria os capítulos mais felizes. Assim, a jornada de Beatriz, um caminho da escuridão do sacrifício cego para a luz brilhante do amor próprio e da independência, terminou oficialmente. Cada história, ao terminar, deixa não apenas o sabor do enredo e do destino das personagens, mas, mais importante, deposita em nós lições profundas e valores humanistas, que podem iluminar o nosso próprio caminho na vida. A história de Beatriz não é apenas uma sucessão de conflitos familiares, mas um espelho que reflete os lados sombrios das relações, especialmente o valor do dinheiro e do amor próprio da mulher na sociedade moderna. A primeira e talvez a mais importante lição é a lição sobre o sacrifício. Desde tempos imemoriais, o sacrifício foi louvado como uma virtude. Fomos ensinados a viver para o marido, para os filhos, a ceder para manter a paz na família, a tolerar para que houvesse tranquilidade em casa. Não há nada de errado nisso, mas a história de Beatriz mostra uma linha muito tênue e perigosa, a linha entre o sacrifício e a autodestruição. O sacrifício tem valor e merece respeito apenas quando é feito no lugar certo, para as pessoas certas. E, mais importante, quando é acompanhado de respeito. Quando o seu sacrifício é dado como garantido, quando a sua bondade é usada como uma obrigação, isso já não é sacrifício, é cegueira. Beatriz sacrificou demasiado. Sacrificou a verdade sobre as suas capacidades e o seu patrimônio, para proteger o ego frágil do marido. E o que recebeu em troca? Desprezo, exploração e, por fim, traição. Isto mostra-nos que, antes de nos sacrificarmos por alguém,
Precisamos de aprender a valorizar-nos. Não se pode dar respeito sem se respeitar a si mesmo. Não se pode construir uma família feliz sobre uma base de desigualdade e exploração. A segunda lição é sobre a força da independência financeira. Isto não é propaganda do materialismo, mas uma afirmação firme do valor da mulher na sociedade. O dinheiro em si não é mau, torna-se mau nas mãos de pessoas gananciosas e preguiçosas. Mas nas mãos de uma mulher forte e inteligente como Beatriz, torna-se uma ferramenta, uma arma para se proteger, para recuperar o amor próprio e para construir uma nova vida. Imaginem se Beatriz não tivesse a capacidade de ganhar dinheiro, se não tivesse uma carreira sólida. Se ela não fosse a proprietária daquele apartamento, teria tido a coragem de se revoltar? Muito provavelmente não. Teria ficado para sempre presa naquele inferno, a viver de críticas e desprezo até ao fim dos seus dias. A independência financeira dá à mulher não apenas bem-estar material, mas, mais importante, o direito de escolha, o direito de voz e o direito de decidir o seu próprio destino. É a chave para a liberdade. Portanto, seja quem for, em que circunstâncias estiver, nunca desista de construir a sua carreira e a sua independência financeira. É a base mais sólida da sua felicidade. E a última lição, impregnada de humanismo, sobre a ganância e a retribuição. A família do Vasco é um exemplo claro de como a ganância pode destruir uma pessoa. Eles não eram pobres, não passavam fome, mas a sua ganância era ilimitada. Queriam ter tudo, sem fazer qualquer esforço. Consideravam o trabalho alheio como sua propriedade. Foi esta psicologia parasitária, esta psicologia de aproveitadores, que os levou à ruína. Quando o hospedeiro desaparece, os parasitas não conseguem sobreviver, começam a roer-se uns aos outros e, por fim, autodestroem-se. Nesta vida, existe uma lei justa, a lei do karma. Não se pode semear egoísmo, preguiça e maldade, e esperar colher os doces frutos da felicidade e da abundância. O preço que a família do Vasco pagou foi demasiado alto, mas foi absolutamente proporcional ao que fizeram. Isto serve de aviso para todos nós. Vivam do vosso trabalho, valorizem o que têm e tratem os outros com bondade, porque o que se semeia, colhe-se. É uma lei que nunca muda. A história de Beatriz, em última análise, é uma história de renascimento. Das cinzas de um casamento desfeito, ela ergueu-se, mais forte e mais brilhante. Ensinou-nos que as quedas não são assustadoras. Assustador é não se atrever a levantar. A traição não é assustadora. Assustador é perder a fé em si mesmo. A felicidade não é um presente, mas um resultado pelo qual se deve lutar corajosamente. Espero que esta história inspire cada um de nós, especialmente as mulheres, a viver uma vida independente, forte e orgulhosa. A história apresentada é uma obra de ficção completa, criada exclusivamente por nós para fins de entretenimento e educação, para transmitir valores humanistas profundos. Todos os elementos, como nomes, personagens, empresas, locais, eventos e detalhes, são produto da imaginação do autor e utilizados num contexto fictício. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, ou com eventos reais, é pura coincidência. Cada roteiro e desenvolvimento do enredo é elaborado, escrito e editado pela nossa equipa criativa de forma única, manual e com grande dedicação. Nenhuma parte deste conteúdo contém elementos reutilizados, copiados ou não autênticos. Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente os princípios da comunidade e as políticas de monetização do YouTube relativas à criação de conteúdo original. O nosso objetivo supremo é proporcionar-vos, caros espectadores, momentos significativos de entretenimento, emoções sinceras e, ao mesmo tempo, difundir ideias educativas positivas e um pouco de alegria no dia a dia. Desejamos-lhe uma audição agradável, caros ouvintes. Como autor desta história, confesso que refleti muito sobre a personagem de Beatriz. No início, também me pareceu que ela era demasiado fraca, demasiado cega, por aceitar tais sacrifícios. Mas depois percebi que não era estupidez, mas uma manifestação de amor sincero e de um anseio por um lar. Ela errou, mas o seu erro partiu da bondade. É por isso que a sua posterior revolta se tornou tão forte e digna de admiração. O que mais me admira é como Beatriz não se vingou de forma mesquinha. Ela respondeu com o seu sucesso e a sua felicidade. Essa é a resposta mais forte. É a forma suprema de vingança.
Penso que a tragédia do Vasco não reside apenas na sua fraqueza de caráter, mas também no facto de não ter sido criado num ambiente normal, onde o valor de um homem se mede pela responsabilidade, e não pelo domínio. Ele foi vítima da educação errada da sua mãe, Dona Amélia. Ela provoca raiva e pena. É gananciosa, mas no fundo, talvez fosse movida pelo medo de uma velhice solitária. Por isso explorou a nora de forma tão cega. Cada personagem nesta história, positiva ou negativa, tem a sua própria história, a sua própria dor. Acredito que na vida real não existem pessoas absolutamente más ou absolutamente boas. A linha entre o bem e o mal, por vezes, depende apenas de uma escolha. Esta história é um lembrete de que devemos sempre escolher a bondade e o amor próprio. E por fim, acredito sinceramente que uma mulher é mais bonita não num vestido de noiva, mas quando consegue erguer-se com confiança pelos seus próprios pés e sorrir para o mundo,